Atenção, terremoto de 6,5 graus na escala Richter atinge o estado do Acre, no Brasil, nesta manhã de domingo, dia 28 de janeiro de 2024. E nesse vídeo eu vou trazer as primeiras informações sobre mais um evento geológico de 2024. Porque a Terra está tremendo aqui no Brasil? Poderia ser o sinal de algo pior? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E aconteceu de novo, mais um terremoto no estado do Acre, mais um terremoto no Brasil neste ano de 2024. Quais são as causas deste terremoto? Seria um sinal de algo pior? Neste vídeo nós vamos analisar os recentes terremotos no Brasil, como o que ocorreu no Acre hoje pela manhã. Vamos analisar também outros tremores que ocorreram por aqui recentemente, como por exemplo em Jacobina, na Bahia, e também em Caruaru, em Pernambuco. Vamos responder a seguinte pergunta: pode um terremoto de grandes proporções atingir o Brasil em 2024? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. E já comenta aí a sua opinião sobre este assunto. Você acha possível um forte terremoto atingir o Brasil? Neste caso, quais seriam as consequências de tal evento para o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Em 8 dias, 2 terremotos foram registrados em Tarauacá, no interior do Acre, com magnitude de 6,5. O abalo sísmico, semelhante ao registrado no último dia 20, ocorreu a 609 quilômetros de profundidade na madrugada deste domingo, dia 28, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Moradores relatam ter sentido o tremor de terra na capital acreana, em Rio Branco. 8 dias após registrar um terremoto de magnitude 6,6, o município de Tarauacá, no interior do Acre, voltou a ter um tremor de terra detectado. Na madrugada deste domingo, dia 28 de janeiro, por volta das 4 horas da manhã, no horário local, um abalo sísmico de magnitude 6,5 foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. O epicentro foi localizado a 609 quilômetros de profundidade e a 66 quilômetros da zona urbana do município. Ainda conforme o monitoramento, apesar da magnitude, o tremor não ofereceu risco à superfície por conta da profundidade na qual ocorreu. O Corpo de Bombeiros do município informou que não há ocorrências relacionadas ao tremor até o momento, mas que muitos moradores entraram em contato com a corporação para saber do ocorrido após sentirem o terremoto. Apesar da profundidade, moradores relatam terem sentido o tremor até na capital Rio Branco, localizada a pouco mais de 400 quilômetros de Tarauacá. Apesar do susto, moradores locais disseram que não houve prejuízos nem ficaram feridos. Após constatar que havia sentido o tremor, moradores procuraram informações na internet e encontraram a confirmação de que um terremoto havia sido registrado no interior do Acre. Já em junho de 2022, um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região da fronteira com o Peru e o Brasil. O tremor ocorreu por volta das 22 horas no horário de Brasília, a uma profundidade de 616 quilômetros e a cerca de 111 quilômetros da cidade de Tarauacá, no Acre. Este terremoto é mais um que entra para a lista dos maiores já registrados no Brasil. Em janeiro de 2019, os moradores de Tarauacá sentiram um terremoto que, de acordo com o Serviço Geológico
Sismológico dos Estados Unidos chegou à magnitude de 6,8. No caso do terremoto registrado no dia 20 deste mês, o tremor ocorreu a 614 quilômetros de profundidade e a 124 quilômetros de Tarauacá. Quanto mais profundo o terremoto, mais a energia provocada por ele é dissipada antes de chegar à superfície. Por isso, um abalo de 600 quilômetros de profundidade é menos sentido por quem está na região. Os tremores que provocam estragos são os registrados a uma profundidade entre 30 e 50 quilômetros do solo. A região amazônica, próxima à Cordilheira dos Andes, registra tremores dessa magnitude, 6,6, com profundidades que variam de 300 a 600 quilômetros. Esses terremotos acontecem porque a região concentra duas placas tectônicas. O abalo acontece quando as placas de Nazca, que é mais pesada, mergulha sobre a placa sul-americana. Agora vamos nos aprofundar neste tema. Vamos analisar as causas dos terremotos e também outros tremores que vêm ocorrendo no Brasil recentemente, e o que eu vou revelar vai simplesmente te surpreender. Continue assistindo. Mas antes, se você mora no Acre, se você sentiu esse tremor dessa noite, comenta aqui embaixo. E se você mora também em outros estados e vem sentindo tremores de terra, como por exemplo, várias cidades do Nordeste, como da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará também sentem esses tremores ao longo do ano. Comenta aqui embaixo qual é a sensação ao sentir a terra tremer aqui no Brasil. Mas não é só no Acre que vem ocorrendo terremotos, tremores de terra. No Nordeste, com frequência, isso acontece. Veja o que aconteceu na cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, no ano passado, que registrou um tremor de terra. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um fenômeno teve magnitude de 6,2 graus na escala Richter, foi registrado nessa região. E um outro evento de tremor de terra registrado no município foi em janeiro do ano passado, um tremor de magnitude 1,3 graus na escala Richter. Nas redes sociais, moradores na ocasião relataram que sentiram um tremor em diversos bairros como Petrópolis, Indianópolis, Santa Rosa e Centro. Bem, mas não só em Pernambuco. Agora vamos analisar os recentes tremores que ocorreram também em Jacobina, na Bahia. Diversos tremores de terra foram registrados em Jacobina, no norte do estado, pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram diversos registros em 2023. Moradores relataram que suas casas pareciam que iam cair. Não há registro de mortos ou feridos, ainda bem. De acordo com o laboratório de sismologia já citado anteriormente, os tremores ficaram em uma magnitude baixa, calculada em 2,7 graus na escala Richter. Podemos citar um evento divulgado pelo mesmo laboratório no município de Jacobina no dia 22 de janeiro do ano passado, com magnitude calculada em 1,7 graus. E qual foi a causa desses tremores no Nordeste do Brasil? Bem, a alta sismicidade nordestina pode ser explicada em parte por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação entre Brasil e África, ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevadas e tensões que estão se acumulando na crosta, ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa, como é a costa do Chile, e que nós estamos no centro de uma placa tectônica. A propósito, vale explicar a diferença entre placas, falhas e fraturas. A crosta terrestre, que é uma camada rochosa relativamente fina, não é uniforme e apresenta uma série de divisões. As maiores e mais conhecidas são as placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha de proporções continentais que estão em lenta, mas constante movimentação sobre uma camada de magma, lava vulcânica chamada de manto. Por sua vez, as falhas
são rupturas de blocos de rocha de uma placa tectônica que geralmente se manifestam em faixas estreitas da superfície. No Nordeste, a falha mais extensa é conhecida como Samambaia e atravessa parte do território do Rio Grande do Norte, tendo cerca de 38 quilômetros de extensão e, em média, 4 quilômetros de largura. Já as fraturas são quaisquer quebras de blocos de rocha, mesmo que esses não se manifestem na superfície e estejam por vezes situadas em pontos profundos da crosta. Em comum, onde há um ou dois fenômenos geológicos ou ambos, a atividade sísmica costuma ser maior. O principal desencadeador de um terremoto, contudo, é a liberação de tensão acumulada na crosta por conta dos movimentos das placas. No caso da placa sul-americana, há dois movimentos principais, um na direção leste-oeste, que ao mesmo tempo se afasta da África e nos faz colidir com a placa do Pacífico, e outro no sentido norte-sul. Podemos fazer uma analogia para explicar melhor como as diferentes forças envolvidas nesse movimento de placa podem resultar em sismos. Vamos supor que você deseje tirar o sofá do lugar. Daí você aplica uma determinada quantidade de força e o sofá não sai do lugar, mas com aquela força que você está aplicando, o sofá está acumulando tensão. Então, o que acontece? Quando a força que você aplica for maior que esse coeficiente de atrito do sofá com o piso, ele sairá do lugar. A mesma coisa acontece com a crosta. Ela está acumulando tensão a todo momento porque a placa está migrando, e essa tensão será liberada em forma de terremoto quando for maior que o coeficiente de atrito das falhas ou fraturas. Será que um terremoto de grandes proporções pode ocorrer no Brasil? O Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, enquanto os grandes abalos ocorrem onde há o encontro delas. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu a Turquia no ano passado, acontecer no Brasil são remotas, mas o país não está livre dos reflexos dos grandes abalos. A título de comparação, o primeiro tremor registrado na Turquia em 2023 chegou a magnitude de 7,8 na escala Richter, uma das principais formas de medir a intensidade dos terremotos. No Brasil também são registrados terremotos, porém de pequena intensidade. Por exemplo, os tremores que são registrados em Jacobina, na Bahia, são registrados em média de 2,7 de intensidade na escala Richter. Em agosto de 2022, por exemplo, 8 tremores de terra foram registrados na costa do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a Rede Sismográfica Brasileira, o evento teve magnitude de 3,7 e chegou a ser sentido pela população. Apesar disso, nessa magnitude, raramente o tremor causa danos. Um tremor menor que 3,5 geralmente não é sentido, mas é gravado por sensores sismológicos. Já um tremor entre 3,5 e 5,4 às vezes é sentido pela população, mas raramente causa danos. Entre 6,1 e 6,9, ele pode ser destrutivo em áreas em torno de 100 km do epicentro. No caso dos tremores classificados entre 7 e 7,9, como o da Turquia, sérios danos podem ser causados numa grande faixa. Por fim, os terremotos de 8 ou mais podem causar danos graves em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Embora não haja limite para a escala, nunca houve terremotos com magnitude de 10 ou superior. Podemos sentir quando algum abalo sísmico tem epicentro na região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores na América do Sul. Isso é preocupante, pois se um forte tremor lá enviar vibrações muito fortes para um grande centro aqui no Brasil, tipo uma capital, não temos estrutura para enfrentar um forte terremoto. Apesar disso, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, a sul-americana, enquanto os grandes abalos sísmicos ocorrem onde há o encontro delas. Apesar da intensidade ser menor, o Brasil também é atingido por abalos sísmicos que tem o epicentro aqui.
Os tremores em território brasileiro ocorrem principalmente no Nordeste e nunca causaram grandes danos, apenas balançam os móveis, derrubam pequenos objetos e provocam uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos. Os estados mais atingidos são o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mesmo no centro da placa, recebemos pressão em todos os pontos e ela provoca pequenos abalos. Os tremores em algumas regiões são mais frequentes porque são locais e que a pressão é maior ou é uma área mais fraca da crosta mais fina. No Oceano Atlântico há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raramente sentimos os reflexos. Eles são mais comuns em terremotos nos Andes. Então, de acordo com especialistas e geólogos, não é possível ocorrer um terremoto de grandes proporções no Brasil. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre terremotos no Brasil, a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui e também de vulcões no Brasil. Vale a pena você conferir. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio apresentada aqui, que mostrou a explicação para terremotos aqui no Brasil? Você concorda com as explicações dadas sobre os tremores de terra por aqui? Você acha possível um forte terremoto assim, como o que ocorreu no Japão e na Turquia, ocorrer por aqui? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?